Vamos lá. Oi, Lu. Oi, deu certo? Deu. Aê! Ô, Lu, no outro dia eu entrei pelo meu Face mesmo ou pelo Face do meu projeto? Eu não me lembro. Você lembra? Não sei te confirmar, Ju. Ah, tudo bem. Vai por esse mesmo. Então tá. Então Pra eu tá. arrumar Até para daqui a pouquinho, iniciar. então. Eu acho que é Eu já porque vou já ficar. são 6 horas, Ju. Já são? Já? Já, Ah, então deixa tá. eu. Então tá. Eu achei que era um pouquinho antes. Então meu relógio tá errado. Deixa eu avisar aqui. Como é que você tá? Como é que tá os Eu tô bem. projetos? Menina, com tudo, bombando. Eu não Não, eu tô tendo que sair, inclusive, de algumas coisas, porque eu não tô dando conta, sabe? Quando você quer abraçar o mundo e daí você percebe que se você for abraçar o mundo, você não faz nada direito. Tô Super desse te entendo. jeito. Eu Ai, acho ai. isso muito bacana, porque eu sinto que agora a gente está tendo espaço para falar sobre algo tão necessário, sabe? Algo que toca tanto a gente, né? E que precisa tanto ser dito, né? Exatamente. Olha o que a pessoa fez. Foi pegar café para trazer, borrei toda a minha Ah, cola de café. quem Ai, nunca? ai. Quem nunca, né? Tá. Da última vez, ficou para essa semana a gente falar um pouquinho sobre as consequências, né? As consequências do abuso sexual infantil. Uhum. Você quer começar e daí a gente vai comentando sobre? Pode ser. Tava estudando para fazer a live hoje, e aí eu encontrei Uhum. umas anotações minhas de um congresso que eu fui no ano passado, lá no Rio Grande do Sul, que era específico sobre abuso sexual infantil. Bem legal. Uhum. E lá tem umas informações que eu acho legal a gente trazer antes de entrar no mérito das sequelas mesmo, porque que é para mostrar como tudo está conectado, sabe? Sim. Nesse congresso se falou bastante sobre como os abusos sexuais, não apenas os abusos sexuais, mas também negligência, abuso físico, como eles alteram na infância, né? Como eles alteram a estrutura do cérebro da pessoa que passou por isso. E isso leva às sequelas que nós vamos falar todas, né? Então, Aham. é importante para demonstrar como a questão é estrutural, é física mesmo, sabe? Então, por exemplo, os abusos sexuais, eles afetam algumas regiões não só os sexuais, mas vamos focar nos sexuais, né? Algumas regiões do cérebro que são responsáveis pelo controle da agressividade, pela tomada de decisão, pelo ai, como é que é o nome dela? Cadê? Eu anotei aqui. É o córtex pré-frontal, que é da tomada de decisão, as amígdalas, que, é que são do controle da agressividade, o cíngulo, cadê? Córtex cingulado anterior, que tem a ver com a evocação das memórias. Aí uma pessoa extremamente desatenta, que não consegue se concentrar e que tem problemas precoces de memória, né? E também tem a ver com a aprendizagem. Altera também o Uhum. hipocampo, que é a região da memória em si, né? O que faz todo sentido quando você passa por um abuso e tudo que você quer é esquecer que aquilo acontece, né? Então é tão impactante que altera até o desenvolvimento físico do cérebro. Então, você tem um déficit de desenvolvimento em várias dessas áreas que desembocam num monte de dificuldades vida fora, né? Então, dadas essas primeiras apontamentos, só para a gente ver como está tudo conectado, eu peguei uns Sim. dados que eu anotei nesse congresso que eu achei interessantes. Olha só como a questão, além de afetar a vida da pessoa como um total, é uma questão de saúde pública mesmo. As vítimas de abuso sexual infantil, pelo menos no Brasil, são as que mais utilizam serviços públicos de saúde mental. São o público Hum. prevalente de saúde mental pública. Também
Cadê? Eu anotei aqui. Tem outra coisa. É que tá tudo misturado. Mas tudo bem. Eu vou na sequência que eu coloquei aqui, tá? Elas Tá. também têm problemas que não são tão óbvios assim. Por exemplo, mulheres que são abusadas na infância, quando se tornam mães, têm maior chance de terem problemas em desenvolver essa maternagem, essa figura materna. Porque a partir do momento em que não há consciência sobre o que acontece, não há trabalho em cima desses traumas, a chance de você enquanto vítima, ser negligente com a sua filha, da mesma forma que a sua mãe foi com você, ou que você julga que a sua mãe foi com você, é maior do que entre as pessoas que não passaram por isso. Então é aquela questão do ciclo, né? Tanto da violência quanto da negligência, né? Se você não trata o problema, a tendência, se você não toma consciência de por que você se comporta como se comporta, a tendência é que você se comporte igualzinho se comportaram com você, né? Também tem maiores chances de caírem na prostituição. Também é um público que é bastante prevalente. Já foi feito pesquisas entre pessoas que trabalham com prostituição, inclusive, e tem uma grande parte delas, das mulheres, dos homens também, mas principalmente sobre as mulheres, que foram vítimas de abuso sexual infantil, principalmente na modalidade de exploração sexual infantil, porque desde criança ela entende que a ela é atribuído um caráter econômico, né? Então ela cresce realmente como um objeto que você compra, que você dispõe como quer, e essa é a autoimagem dela. Então, na medida que o conceito de pessoa-objeto, pessoa-produto, só se cristaliza. Então, também tem um sentimento muito grande de desesperança, sabe? Eu sou isso aqui mesmo, e é isso mesmo que eu tenho que aguentar, e vamos lá, e vamos se prostituir. O que leva a outros problemas, né? Porque as prostitutas são um grande público de assassinatos, né? Motivados por raiva, né? Os trans, sem comentários, pior ainda, né? Homens que se relacionam com pessoas transexuais ou travestis e matam por crime de ódio mesmo, né? Então, são um público que tem mais propensão a homicídios causados por essas coisas também. Tem mais propensão a depressão, suicídio, automutilação, fracasso acadêmico. Por que do fracasso acadêmico? Porque como influencia lá quimicamente, cerebralmente, no desenvolvimento daquelas várias áreas que tem a ver com a capacidade de memorizar, de se manter atento, de se concentrar, claro que você vai ter um déficit de rendimento acadêmico, né? Porque tudo isso está no background, né? Desse fracasso acadêmico. E por serem um público que tem maior propensão a fracasso acadêmico, também é um público que tem mais dificuldade de se manter em bons empregos, de subir, de evoluir na carreira, sabe? Então, é um público que também tem uma propensão a subempregos muito maior do que aquele público que não passou por esse tipo de experiência traumática, né? E aí não só o abuso sexual, mas qualquer tipo de abuso na infância, porque o que acontece ali não que ele determine totalmente, mas ele influencia de uma forma absurda tudo que vai vir depois, né? Sim. Ju, falando nessas consequências, que daí tu começou dizendo sobre as consequências físicas do cérebro, né? Esses dias eu acompanhei uma live sua também de como isso afeta a memória da criança, por causa que ela quer, de alguma forma, reprimir essa memória, essa situação, e nesse ciclo de reprimir para não ter que revivenciar todo esse sofrimento, por vezes ela acaba fazendo com que a sua memória faça isso de maneira automática com outras situações que talvez sejam importantes, que, por exemplo, afete no estudo, afete nas relações sociais. Sim, porque daí Também ela tem generaliza esse comportamento, né? O cérebro não tem como dividir as coisas em caixinhas, né? Então você aplica uma regra ali e aquilo ali se alastra para todos os setores da sua vida, né? Então, diante de qualquer conflito, de qualquer medo, de qualquer gatilho, porque tudo se torna um gatilho, você joga as coisas para o fundo da memória. E aí se torna uma pessoa completamente distraída, relapsa,
só que não está no seu controle. Você simplesmente aprendeu tão bem a esquecer que agora não consegue mais fazer diferente, sabe? É muito triste no final das contas, porque afeta absolutamente tudo e todos à volta, né? Sim. Uma coisa que eu vi interessante também, lendo hoje, sobre agressividade gratuita, né? E isso diz muito sobre como especialmente os homens reagem, né? Que passam por desse tipo de situação reagem, porque aos homens é proibido chorar, sentir, né? Se expressar de uma forma feminina, porque é isso que é atribuído às mulheres, né? E isso desemboca numa agressividade muito grande. Então, todo esse trauma que a criança vive, especialmente quando é um menino, porque tem um tabu muito grande, se não, isso não extravasa de alguma forma, isso muitas vezes vem em forma de agressividade. E essa agressividade sobra para todo mundo. Por isso, que já puxo um outro gancho, que as chances de delinquência entre o público que passou por violência sexual infantil são muito maiores do que de uma pessoa que não passou. Porque, voltando lá aquilo que eu falei antes, tem tudo a ver a raiva, a falta de controle sobre as emoções, a falta de controle sobre a tomada de decisão. Então, é muito mais fácil para uma pessoa que passou por um trauma desse ficar com raiva, esmurrar a cara de alguém até matar, sabe, ali no veneno, do que uma pessoa que não passou por uma coisa desse tipo, porque ela tem muito mais controle de si. Então, inclusive, isso é usado judicialmente pelas defesas, em casos de N tipos de crime, para demonstrar, olha, ele fez sim, ele tem que pagar sim, porém, isso aqui mostra que ele claramente tem menos controle do que uma pessoa normal teria diante da mesma situação, sabe? Isso vai na raiz do comportamento das pessoas, porque nós vivemos em sociedade, se você não controla a tua raiva, a tua ansiedade, a forma como você interage com o outro, ou você vira um delinquente ou você se isola do mundo, né? E o isolamento social é outra característica que, infelizmente, ela acontece muito entre vítimas de abuso sexual, porque, e aí tem um péssimo exemplo para dar, que não é necessariamente como de abuso sexual, mas das sequelas que esse isolamento gera. O assassino de Realengo lá, eu sempre lembro dele. Tem tantos outros, mas eu me lembro dele. Depois da chacina, eu me lembro que eu vi uma matéria, entraram onde ele morava, e era assim, virado do avesso. Totalmente, parecia um lixão, onde ele morava. E foram conversar com os familiares dele. Ele tinha sofrido muito bullying na infância e na adolescência. E ele foi se isolando. Na medida que ele foi se isolando, os pensamentos paranoicos, os devaneios, as alterações de percepção da realidade foram se instalando dentro dele, ao ponto dele achar, por algum motivo na mente perturbada dele, que era ok fazer aquilo que ele fez. Então, esse tipo de sucessão de eventos que levam a uma delinquência, a um crime horrível como aquele, é mais possível entre públicos que foram vítimas desse tipo de negligência na infância ou de agressões sexuais de longo prazo, como é a violência sexual infantil e a violência física, né? Elas têm o poder de destruir a mente da pessoa a um ponto que é imprevisível. Claro que isso não responde tudo, isso tem a ver com as oportunidades que a pessoa tem, o contexto em que ela vive. Mas se você juntar o pior dos cenários, você pode desembocar numa pessoa que sai tanto da realidade que se torna um terrorista, uma pessoa que mata, um serial killer, sabe? Ou uma pessoa que passa a reproduzir os abusos que sofreu, e daí as parafilias, né, que podem ser uma consequência também dos abusos sexuais, né? Tanto a pedofilia, quanto a necrofilia, quanto a zoofilia, quanto outros fetiches que são perigosos para a pessoa, sabe? Asfixia erótica. Tudo isso é muito mais comum entre pessoas que passaram por esse tipo de crime, porque elas têm uma mistura, não tem muito claro o limite do que é bom e do que é ruim, até onde vai o aceitável, a partir de onde já não vai mais, sabe? Porque isso foi tão forçado nelas, na infância, que elas, novamente, extrapolam esses comportamentos e, novamente, isso não explica tudo, mas é uma parte do quebra-cabeça. E além disso, além dessa
disso de querer levar o seu sofrimento para o outro, que daí no caso se tornar um serial killer, de querer fazer com os outros o que fizeram com você, tem muito daquilo também de a pessoa guardar tanto essa dor que chega ao ponto de buscar outras dores para tentar esquecer um pouco dessa primeira, sabe? Que daí a gente tem ah, o vício em drogas, vício em bebida, Uhum. então, são vários fatores, inúmeras consequências, as sequelas que um abuso sexual infantil acarreta. Sim, porque daí você falou da automutilação, eu me lembrei. Como eu já vi casos assim, as vítimas me Uhum. mandam seus relatos, né? E tem muitas que eu nem coloco, eu faço lá os depoimentos, aquilo que elas me mandaram no depoimento pronto. Mas eu sempre converso com elas, né, nos bastidores. Então, muitas me contam que desde cedo se cortam. E é muito louco esse negócio de se cortar, porque quem não passa por isso não entende que é uma Entende? forma de tirar a mental para dor física. E tem um exemplo que é muito bobo até, mas eu acho que fica mais fácil de entender. Quem assistiu House aí talvez lembre. Tem um episódio em que o House, ele sofre de uma doença lá na perna dele, que ele sente dor, muita dor. E tem um dia que ele tá especialmente com muita dor. Aí ele pega um peso de folha e dá na mão com tudo. Aí ele fala que é para desviar o foco da dor, porque ele não aguenta mais sentir dor na perna. Então, dá para fazer a mesma analogia. Uma pessoa que se corta porque não aguenta mais o fardo de viver, é porque ela quer desviar a dor emocional para a dor física. O que Uhum. funciona ali por toda uma questão química de descarga de adrenalina e outras coisas, só que momentaneamente, esse que é o problema. Então, qual que é o perigo disso? Na medida que a pessoa vai fazendo isso mais e mais e mais, o limite da dor que ela precisa atingir para ter a mesma sensação que ela teve antes vai piorando, vai se alongando esse limite, né? Porque já não é mais o suficiente para sanar aquela dor emocional, ao ponto de que, às vezes, a pessoa perde a mão e acaba se matando, ao invés de apenas se cortar, né? Porque, novamente, né, como já foi dito em outros momentos, mas não aqui hoje, quem se mata não quer morrer, né? Quem se mata quer matar a dor, mas não quer morrer, nunca quer morrer. Perde o controle sobre o que ela tá fazendo e morre, né? Uhum. Quer falar Eu alguma tenho coisa? um relato que eu acho muito importante, que eu não vou citar nomes e tal, mas que é bem próximo a mim, que a dor dessa pessoa, que ela viveu entre dois ciclos da vida. Ou ela agradava todo mundo para ser Uhum, amada, aquilo que ela não acreditava ter sido no período do abuso. Então, tipo, se eu estou sendo abusada é porque eu sou qualquer uma, eu mereço realmente todo uhum, esse sofrimento. Ela buscava sim. atenção, buscava amor por Deus. E chegou um ponto da vida que ela foi tão difícil ter que suportar essa máscara, ter que suportar esse perfil de perfeita e amada por todos, que ela falou: não, agora é a vez de eu ficar sozinha. Eu vou ficar Uhum, sozinha porque eu não estou conseguindo lidar com essa dor e sofrimento, então quem está próximo a mim pode se machucar. E eu, como me sinto tão lixo, não tenho direito de machucar o outro. sim. Então, as pessoas que sofrem abuso, a gente tem que ter muito essa percepção de acolhimento também, porque por vezes não é só de uma maneira que ela busca fugir dessa dor. E por isso que as pessoas que estão ao redor às vezes ficam, tá, mas daí vai ficar utilizando isso pro resto da vida, vai ficar usando isso como desculpa para ficar mudando de personagem a cada fase da vida. Uhum. Fez parte da construção dela, como ela se vê, como ela vê o mundo. É muito delicada essa situação. Cada caso é um caso, cada dor é É única. bem isso, Lu. Muito bom, muito bom. Muito bom não, né? Horrível, mas pra gente, pra nossa discussão, né? Muito bom. Uhum. Isso que você falou me lembrou um outro ponto que tá no meu roteiro aqui, mas eu já vou puxar, que é como é comum entre vítimas se tornarem pessoas difíceis, né? E por pessoas difíceis, entendam, pessoas que oscilam muito de humor, e aí pessoas que têm um transtorno de dependência muito grande, que não se bastam, que precisam da validação e da aprovação do outro o tempo todo, porque se sentem tão lixo que precisam que a aprovação da existência dela venha de fora. Então se tornam pessoas que sufocam, que abusam,
sem querer, simplesmente porque elas não têm recursos, né? E é horrível para os dois lados, é horrível para quem sente e é horrível para quem convive, porque você acaba sugando a energia de quem está com você, simplesmente porque você não tem energia, você está tirando do outro aquilo que você não tem para ver se você chega no mínimo que dá para viver ali, né? Só que é nessas que as pessoas acabam machucando as pessoas que amam e se isolando porque não querem mais machucar as outras, né? Ou elas viram do avesso de vez e se tornam completamente indomáveis, como eu já vi acontecer também, né? Que é um efeito adverso diferente, né? Aquela pessoa que ela sofre tanto, que ela aprende que ela não pode se relacionar com as pessoas. Ou ela vai se relacionar apenas sexualmente, ou apenas para curtir, sabe? Mas elas não se vinculam emocionalmente. E esse é um traço muito característico de quem passa por esse tipo de violência. Porque a traição, os abusos normalmente acontecem com gente muito próxima, né? Então é o pai, é o padrasto, é o tio, é o irmão mais velho, é o avô. São pessoas, por excelência, de confiança, né? São pessoas em quem você deposita a sua vida. Então, se aquelas pessoas foram capazes de fazer o que fizeram, o que eu vou esperar do resto do mundo, né? Então, se tornam pessoas muito reativas, muito difíceis e que usam, muitas vezes, as pessoas da mesma forma que elas foram usadas. Porque elas não se permitem chegar perto, como se elas vestissem uma armadura anti-dor, né? E se tornam pessoas fechadas e que têm uma capacidade de dissociação muito grande. O que é muito ruim, porque parece, assim, olhando por cima, até parece uma coisa boa. Ah, eu consigo separar o que eu sofro do dia a dia. Isso é bom até certo ponto, mas chega um ponto em que você se separa tanto que você pode cair, por exemplo, num transtorno de dissociação de identidade. Porque você separou tanto você de você mesma que você acaba nisso, sabe? E tem uma informação que eu peguei dessas do congresso que eu achei interessante, que eu não me lembrava, é que sobre a dissociação peritraumática. Peri é ao longo, enquanto, né? Então, olha só que interessante, é uma gangorra, assim. Na medida em que você tem mais, é proporcional, na medida em que você mais dissocia, quando você passa por esse abuso, né? Que você mais dissocia a pessoa que vive da pessoa que sofre o abuso, ao longo do abuso, né? Isso, o prognóstico disso futuro, lá na frente, o que pode vir a acontecer, as sequelas psicológicas e os transtornos são muito maiores. Então, quanto menos você dissocia, ou seja, quanto mais você sofre durante os abusos, quanto mais consciência você tem dos abusos que sofre ao longo do tempo, menos você vai sofrer para elaborar eles depois. Quanto mais você dissocia da realidade agora, enquanto acontecem os abusos, mais difícil vai ser para lidar com eles depois, porque essa dissociação é literal, né? Tipo, quanto mais longo o caminho, mais tempo você vai levar para se encontrar de novo, né? Então, e por que eu digo isso? Para já puxar a sardinha para o lado da psicologia, né? Porque por que é tão importante se tratar, tão importante fazer terapia? Muitas pessoas têm tanto medo de julgamento, né? Nem a psicóloga vai me entender, vai me julgar, principalmente nos casos envolvendo incesto, que são mais delicados que todos os casos. Mas não vão. A gente sabe, né, Lu? A gente é treinado exaustivamente para não fazer isso que é julgar, né? E é preciso falar, é preciso colocar para fora, porque se você não coloca para fora, se você não elabora de algum jeito, a chance de você desenvolver um transtorno desse que vai afetar a tua vida de forma irreversível em todos os setores da sua vida é enorme, sabe? E aí se tornar uma pessoa que não tem controle de nada, não tem estabilidade no emprego, não tem estabilidade nos relacionamentos, sabe? Você, assim, é um barquinho num mar revolto. E para isso que é tão importante se trabalhar, né? Olhar para dentro de si. Eu acho muito importante você falar sobre isso, porque um dos casos que eu acompanhei, que foi um caso que eu acompanhei bem de perto, é que a pessoa ela se segurou tanto, ela reprimiu tanto para não ter que lidar com isso. Depois de uns anos, foi quando ela realmente teve uns anos, eu digo 15, 17 anos, que ela falou: Nossa, realmente eu sofri um abuso sexual quando eu era criança. E daí, quando ela teve essa consciência, ela conseguiu ter consciência de vários fatores da vida dela, do porquê que ela tinha aquela postura em vários relacionamentos amorosos ou de amizade. Só que olha o quanto ela teve que sofrer
consciência disso. A gente sabe, isso é claro que trabalhar, sentar e ter que lidar com essa emoção, ter que elaborar toda essa situação não é algo fácil. Não, não é agradável. Algo que nunca é indolor. E daí que a gente coloca a importância de um acompanhamento psicoterápico para ter esse acolhimento profissional, só que também é indispensável uma rede de apoio dentro de casa, para que essa Sem dúvida. criança seja acolhido dentro de casa. E daí a gente abre mais um espaço para pensar também de como os pais eles têm que estar preparados para receber essa criança. E eu digo não só estar preparado para acolher e elaborar esse sofrimento, a situação com a criança, mas também estar preparado consigo mesmo, sabe? Porque imagina você, mãe, aí sua filha vem e fala, olha, fui abusada. Então, ter esse autocuidado para poder cuidar do outro, para não inflamar essa dor, sabe? Mas é algo muito delicado, não existe um manual. Mas um dos principais caminhos, eu acho que seria a psicoterapia e essa disponibilidade para lidar com tudo isso, sabe? Você falou isso, me lembrou. Eu vou fazer o merchan aqui. Gente, pessoal que está assistindo, corre lá e se inscreve. No meu canal, eu tenho um vídeo que eu falo exatamente sobre esse ponto, Lu, que é quem cuida de quem foi vítima de abuso sexual. Porque todo mundo olha para a vítima, mas as pessoas esquecem que por trás da vítima tem alguém cuidando dessa vítima e que também precisa de cuidado. Então, o sentimento de fracasso como mãe, como pai, de não servir para nada, não fui capaz de proteger meu próprio filho debaixo do meu nariz o tempo todo, isso é aterrador, isso destrói uma pessoa. Vou falar de um exemplo próximo, o meu, né? Quando tudo veio à tona, quando meus pais ficaram sabendo, meu pai desenvolveu pressão alta. Meu pai não tinha pressão alta. Desenvolveu pressão alta, teve que começar a tomar remédio. E as poucas vezes que eu consegui falar com ele sobre esse assunto, esse tema veio à tona, que é de como eu me sinto fracassado enquanto pai, por não ter conseguido proteger os meus próprios filhos. Então, isso é terrível, porque eles fizeram o máximo que eles podiam, eles foram mais diligentes, e eles foram de fato, não eram pais. Nunca foram pais ausentes. Só que o problema é que o perigo está dentro de casa, o perigo está na família, o perigo está debaixo do nariz, está ali onde você jamais desconfiaria. Então, quando vem a facada vem com tudo, porque não foi uma pessoa estranha, foi uma pessoa do convívio quase diário, né? Então, isso é muito difícil mesmo e precisa ser trabalhado. E outra coisa que você falou que me lembrou é de acolher essa vítima, né? Um dos fatores de risco, isso é estudadíssimo, inclusive nesse congresso que eu falei que eu fui. Um dos fatores de risco mais importantes para desenvolvimento de sequelas graves, entenda por grave, automutilação, suicídio e perpetuação dos abusos, é a falta de acolhimento da vítima. Então, na medida em que a vítima fala o que aconteceu e ela não é acolhida, ela não é ouvida, ela não é abraçada e cuidada, aí o negócio é ladeira abaixo mesmo, sabe? Ela tem muito mais chance de desenvolver todas as sequelas comportamentais, TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, né? As crises de ansiedade, de choro compulsivo e 1 milhão de gatilhos, né? Que levam a reviver toda a cena do abuso. É muito mais recorrente em frequência, em intensidade entre as vítimas que não foram devidamente acolhidas. Então, o acolhimento, depois da revelação, o acolhimento é a coisa mais importante que tem num cenário em que ocorreu um abuso sexual. Porque se não houver uma preparação mínima, uma consciência, a não culpabilização da vítima, principalmente, né? Não jogar nas costas da vítima a responsabilidade pelo que aconteceu com ela. Se isso acontecer, nossa, aí assim, sempre falo da tríade, né? Medo, culpa e vergonha. Essa tríade acompanha as vítimas de abuso sexual desde o primeiro momento, né? Às vezes acontece tudo junto, às vezes não. Mas se a criança não é acolhida, se o adolescente não é acolhido, aí quando isso não acontece, aí as 3 coisas voltam com tudo, sabe? Então é vergonha do que aconteceu, medo de ser julgada, sentimento de culpa, principalmente naqueles casos em que o abuso aconteceu de uma forma muito extensa e de uma forma que a criança ou adolescente não achava ruim, que ela foi condicionada a um ponto em que ela gostava, que ela pedia, que ela procurava, que ela ansiava que acontecesse de novo. Que nem eu li um depoimento hoje de uma vítima falando assim, sabe o que é pior? Que quando acabou, eu sentia falta.
porque eu odiava ser abusada, mas ele era a única pessoa que me dava atenção, e quando eu perdi ele, daí eu não tinha mais nada. Então, muitas vezes acontece isso, e esse conflito de sentimentos, né, isso acaba com a criança e com o adolescente. Então, se vem mais alguém e dá o dedo na cara dela, você gostava, eu sei que você gostava, você procurou, isso é como enfiar uma faca e rasgar, sabe? Então, eu acho que assim, acabou de acontecer, acabou de saber. Uma coisa que você não pode jamais fazer é insinuar em qualquer gesto, qualquer palavra que a vítima teve alguma participação no abuso que aconteceu com ela, ainda que ela efetivamente tenha tido, ainda que ela tenha procurado, de fato, ela continua sendo vítima, porque ela foi conduzida para aquela situação, ela foi adestrada, essa é a palavra correta. E é isso, sabe? É como se fosse um bichinho treinado. É terrível, mas é isso que acontece. Exato. E eu acho muito importante quando a gente fala desse acolhimento, ainda mais quando se refere a crianças. O acolher não é só sentar e escutar, mas você mostrar para a criança que está escutando e principalmente que está acreditando. Por Exato. mais que às vezes porque algumas crianças podem assistir alguma coisa na TV e daí assimilar e daí trazer isso para a mãe. Ou pode realmente ter acontecido com ela, mas para a criança, ela tem que ter a certeza, tipo, acreditando, que você realmente acredita, né, no que ela está te contando, que você realmente está acolhendo ela. Não pode ter um tom, um olhar julgativo, porque se você faz isso, você já faz com que ela recue. Fala, então, comecei a contar, ela já me olhou estranho, então nem vou terminar de contar, vou parar aqui ou vou dizer que estava brincando. E uma coisa que é muito importante, principalmente para pais de meninas, porque daí também vai muito da nossa estrutura machista, da nossa estrutura sexista, é não utilizar termos como, você vai usar uma roupa assim, e se acontecer com você o que aconteceu antes? Porque eu já tive uma, uma cliente, criança, que me relatou isso, que ela contou para a mãe, ok, resolveram isso, estão resolvendo isso. Aí ela utilizou uma roupa e os pais olharam para ela, olha, se você usar roupas assim, pode ser que aconteça o que aconteceu antes com você. Ou seja, dizendo que a criança, o que ela está utilizando, ou que trará a culpa para ela seria culpada pela situação. Não. Sim. Isso já afeta completamente de como isso a é criança revitimizar, né? Totalmente. Isso vai alterar a percepção que ela tem dela. E alterando a percepção que ela tem dela, ela vai se tornar muito mais suscetível a um monte de coisas ruins, incluindo futuros relacionamentos abusivos, que é muito comum entre vítimas de abuso sexual infantil. Elas crescem se considerando tão pouco merecedoras de carinho, de afeto, de amor, de cuidado, que se contentam com qualquer coisa. E que assim, se a pessoa não me bater, já tá bom, sabe? Recentemente eu compartilhei o vídeo de uma moça que falava isso, que ela teve uma pessoa na vida dela que ela gostou de verdade, mas que, como ela achava que ela não merecia aquela pessoa, ela ficou com outra que é atualmente o marido dela. E ela nem gosta dele, na verdade, mas assim, pelo menos ele não batia nela. Olha a que ponto chega a autoestima destruída de uma pessoa para ela ficar com alguém que pelo menos não apresenta as mesmas características do que aquele abusador, né? Então, aí aumenta-se a chance de feminicídio, por exemplo, né? Porque uma coisa é você entrar de gaiato num relacionamento abusivo. Todo mundo está suscetível a isso. Mas à medida em que você não tem autoestima para poder revidar, para poder se erguer, para poder se colocar, você aceita. Você vai aceitando, 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 aceitando. E relacionamento abusivo é isso. Um pisa, o outro se humilha cada vez mais e se anula completamente a ponto de não conseguir sair e se tornar um parasita do outro, uma extensão do outro. Então, pessoas... mas a lógica é muito fácil, né? Muito, muito fácil de perceber onde as coisas se tocam. Uma criança que é vítima de abuso sexual, ela tem que se submeter muitas e muitas e muitas e muitas vezes à vontade de um adulto poderoso, né? E que manda e desmanda nela do jeito que quer. Então, se essa criança, futura adulta, não toma consciência disso que aconteceu e não entende os mecanismos que fizeram ela se vincular a pessoas que são abusivas, como é que ela vai cortar esse ciclo? Então, ela só vai repetir um padrão de comportamento. Quando era criança, ela era extremamente submissa, porque ela foi obrigada, ela não teve
ela foi obrigada a se tornar submissa, ela foi conduzida a essa situação. Então, quando ela cresce, ela não tem recursos para lidar com relacionamentos abusivos, que só mudam na sua característica, mas continuam sendo abusivos, ela vai se comportar da mesma forma, que é se submeter mais e mais e mais e mais, e não conseguir sair daquela situação ao ponto de apanhar, ao ponto de ser assassinada pelo seu companheiro, porque não consegue sair daquilo ali, porque acha, no fundo, que ela merece aquilo ali, porque ela é tão pouco, que se não for aquilo ali, ela vai ficar sozinha. E aí vem aquele transtorno da dependência que nós falamos, né? Essa necessidade de ser amada, de que todo mundo olhe para mim, porque eu fui tão invisibilizada quando criança, que agora quero que todo mundo me ame, né? Que todo mundo Sim. mesmo, inclusive a pessoa que me bate, que me humilha, né? E mesmo se ela me der um pouco disso, se for uma pequena demonstração, ela me bate, mas depois diz que eu sou bonita e que eu sou linda e que me ama, É o isso aqui tá suficiente. bom pra mim. Uhum, A parte. E como uhum. mulheres, principalmente mulheres que foram abusadas quando crianças, tem uma proporção, tem uma. Como é que eu posso dizer? Para entrar em um relacionamento abusivo, é quase que natural, porque se É, naturaliza parece que toda puxa, essa. né? Uhum, é Uhum. impressionante mesmo. É esse ponto que eu ia falar. Mais do que entrar em relacionamentos abusivos, é se manter em relacionamentos abusivos, né? Porque toda pessoa que é abusiva, ela não é abusiva de cara. Primeiro, ela é um príncipe encantado, uma princesa encantada, né? Depois é que Uhum. começa a colocar as garrinhas de fora. Só que uma pessoa que não passou por esse tipo de trauma e que tem uma autoestima legal, ok, suficiente, que consegue reagir, ela vai cair fora. Essa é a diferença. Exato. Uma pessoa que foi muito vitimizada na infância não vai conseguir cair fora e vai ficar sofrendo isso por décadas às vezes, né? E achando que ela tem que se submeter aquilo ali mesmo porque aquilo ali é o máximo que ela vai conseguir, né? Uma coisa que Uhum. está muito ligada a isso tudo também, que é uma sequela, é uma queda nas habilidades de comunicação, inclusive, de aprendizagem e de comunicação. É, que é derivada da repressão, da grande repressão que essa criança sofreu na infância, né? Ela teve que se calar, ela teve que esconder o choro, ela teve que esconder a verdade tantas vezes que ela aprende tão bem a ficar calada, a guardar para ela e a não verbalizar o que acontece, que ela pode se tornar uma pessoa adulta ou adolescente, né? E daí vai para frente, extremamente Uhum. tímida, a ponto de não conseguir fazer uma ligação, e daí a gente já cai em outras coisas como as fobias, né? Que são muito comuns entre vítimas, porque as fobias estão associadas a gatilhos. Eu posso ter, por exemplo, vamos pensar numa hipótese, eu posso ter fobia de Papai Noel, porque no quarto onde eu costumava ser abusada tinha um bibelozinho de Papai Noel. E toda vez que eu era abusada, eu lembro daquele bibelozinho. Então eu associo os estímulos e desenvolvo uma fobia específica de Papai Noel, né? Ou toque, também é bem prevalente entre vítimas de abuso sexual infantil. Uhum. O toque de lavar a mão, de tomar banho, de se esfregar até sair sangue da pele, porque tem tanto nojo de si que acaba descontando isso no próprio corpo, né? É bem comum. Esses comportamentos compulsivos, num geral, exagerados no geral, né? Um exemplo que eu posso dar sobre isso, que é bem próximo de mim também, é o meu irmão. O meu irmão que há 8 anos cometeu suicídio, que eu já comentei em algum momento, mas eu vou retomar. Ele foi abusado quase pelo mesmo período que eu, um pouco menos tempo, mas foi de uma forma muito mais severa, com violência física mesmo, sabe? Diferente de mim, que foi de uma forma mais sutil. Mas ele não conseguiu lidar com o assunto e ele era uma pessoa que comia demais, bebia demais, gastava demais, mentia demais, corria demais, sabe? Tudo demais. Ele não tinha controle. E novamente caímos lá no comecinho, né? Tomar decisão, controle dos impulsos, zero. Porque ele foi tão prejudicado com isso que ele não tinha controle. Com 10 anos ele tinha dificuldade de ler. Ele lia como uma criança de 6 anos estava sendo alfabetizada, porque isso afetou a aprendizagem dele, inclusive, né? Então, tudo isso, esses comportamentos exagerados, desde do exagero à compulsão ao toque, tudo isso está associado e é muito mais prevalente entre pessoas que passaram por traumas severos na infância do que pessoas que não passaram por isso, né? E daí a Uhum. diminuição esse déficit das habilidades de comunicação está associado. O que é
terrível, porque é o tipo de pessoa que vai ter ainda mais dificuldade para pedir ajuda. Porque, além de tudo, ela já tem uma dificuldade maior de verbalizar as coisas, sabe? Então, é o tipo de pessoa que, por exemplo, se for para terapia, vai acontecer que nem meu irmão. Meu irmão chegou na terapia e é isso. Nunca mais falou nada. Porque ele não conseguia verbalizar, ele não conseguia elaborar as coisas para falar. Ele tinha uma dificuldade de falar sobre isso, de se comunicar muito grande, sabe? Lu, tá me ouvindo? Achei que tinha travado. Eu tava prestando atenção. Ju, a gente tem uma pergunta aqui que eu acho muito pertinente até pra gente refletir sobre ela, se a gente não tiver uma resposta. Ó, a Mariana perguntou assim: o que fazer quando a justiça já não pode mais ser acionada? Fator de tempo anterior, que daí é uma das leis. E o convívio com o agressor ainda é algo presente. Então, acho que se refere a, por exemplo, passou-se Nossa. 10 anos e daí a pessoa resolve falar, resolve denunciar, mas daí por causa do tempo não tem mais como prender ou afastar o agressor, daí o abusador. Olha, Qual juridicamente que... falando, realmente não tem. Porque depende de quando foi cometido o crime, né? Às vezes é porque não tem prova para produzir, às vezes é porque quando o crime aconteceu era outra lei que vigia na época, né? Mas seja como for, juridicamente falando, a única coisa que eu vejo possível de fazer diante desse convívio é, havendo prova, e daí você tem que demonstrar, eu sempre falo, no direito nada se alega, tudo se comprova. Havendo prova de que essa pessoa te perturba, te ameaça, causa um grande transtorno na sua vida, e que você tenta se manter afastada dela, mas não consegue, e que ela é uma ameaça para a tua integridade física e psicológica, havendo provas disso, você pode pedir uma medida protetiva. Mas para isso você vai ter que produzir provas. Não adianta chegar na delegacia e falar: olha, eu fui abusada por fulano de tal tanto tempo atrás e eu não suporto conviver com ele, viver perto dele. Isso por si não é prova. Precisa de ações vindas do outro lado para essa vítima, entende? Precisa de esse agressor está importunando a vida dessa pessoa, está atrapalhando ela, está infernizando a cabeça dela de algum jeito e precisa demonstrar isso por gravação, por áudio, por testemunha, por foto, por tudo, sabe? É possível fazer isso. Juridicamente falando, é a única coisa que eu vejo ser possível. Mas além disso, caímos novamente no que nós já falamos, né? Terapia, que é para você ficar inteiro, para você entender que nem tudo está sob o seu controle, que você não vai ter como resolver a vida, que você não tem como simplesmente pegar ele, tirar dali e colocar em outro lugar, sabe? Ou você se move ou nada vai acontecer, sabe? Não tem o que fazer. É se fortalecer. Não tem milagre, infelizmente. Infelizmente. Né? Eu tenho uma pergunta que eu lembro que você comentou sobre, mas só se você puder comentar novamente, de que o abusador seu e da sua irmã, ele não chegou a ser preso e nem nada, né? Como que tu lidou com isso? Tem lidado? Como é que foi pra você? Como é que é? Então, quando eu contei tudo, eu tenho 31, né? Quando eu contei tudo, eu tinha 18 anos. E na época, né, era aquela falação, né? Não, você tem que denunciar, tem que denunciar. Só que na época, a lei que vigia era outra. Então, precisava de representação para poder, tinha um prazo para poder oferecer denúncia e precisava de representação dos pais, né? Na época, a maior vítima que eu teria mais a dizer, que era o meu irmão, que é quem sofreu os estupros e lembrava de tudo, não falava de jeito nenhum. A minha irmã, felizmente, que também sofreu abuso, mas de uma forma mais superficial, não significou os abusos da forma realista, digamos assim. O mecanismo de proteção dela foi viver como se nada tivesse acontecido. E deu certo para ela. Então ela também não seria uma testemunha lá muito interessante, porque ela também não ia ter muito o que acrescentar. E eu sempre falo, eu falo até pro Papa se precisar. Só que eu sozinha também não podia fazer nada. Então foi isso e muitas mais outras coisas. Acabou que nada foi feito, e ainda que fosse feito, não teria dado em nada. Não é à toa que eu fui pro direito, porque eu queria saber. A primeira coisa foi isso, eu fui pro direito, porque eu queria saber o que eu podia fazer contra ele. Ao longo da faculdade eu descobri que não era tão simples assim,
que ainda que ele fosse condenado, ele seria absolvido em segunda instância por falta de provas, porque nós estamos falando de um triplo estupro continuado de muito tempo atrás, em que você não tem mais nenhuma prova para ser produzida além da palavra das vítimas. E como é que você imagina o tamanho da pena de um sujeito desse? Então, para condenar uma pessoa dessa, para trancafiar uma pessoa dessa, precisa sim de provas cabais e absolutas, porque é a vida de uma pessoa que está em jogo, principalmente porque esse tipo de gente, todo mundo sabe o que acontece na cadeia com eles, né? Então, não daria em nada. E aí foi uma grande frustração, uma grande frustração. E por muitos anos, ao longo da faculdade de Direito, depois, eu era completamente obcecada com isso. Assim, eu sofria muito. Eu sonhava toda semana que eu estava matando ele de uma forma diferente, assim, sabe? Eu não tinha paz, era terrível. Só que eu fiz muita terapia, várias terapias diferentes, lá em Curitiba, né? E depois aqui também. Então, eu acho, e na medida que eu fui fazendo terapia, que o tempo foi passando, que eu fui ganhando idade também, eu fui começando a entender que todo aquele ódio que eu sentia, não é que eu não sinta raiva dele, eu tenho nojo dele, essa palavra é certa. Mas todo aquele ódio que eu sentia, aquilo lá não fazia nem cócega nele, ele não estava nem aí para aquilo lá. Mas aquilo lá me matava dia a dia, aquilo lá acabava comigo todo santo dia. Então, na medida que eu entendi e internalizei isso, que eu sempre falo, uma coisa é você entender racionalmente uma coisa, outra coisa é você internalizar e conseguir colocar em prática, né? Então, na medida que eu fui conseguindo colocar em prática isso, esse sentimento de ódio, de vingança, de querer matar ele com as minhas próprias mãos, isso foi diminuindo, isso foi sendo substituído por um sentimento de nojo, assim, sabe? Um sentimento de seu verme, você é um lixo, um dia você vai pagar pelo que você fez ainda, sabe? Mas eu não vou ser eu que vou sujar minha mão com você. Foi sendo substituído, sabe? E eu acho que é o máximo que eu consigo fazer. Então, qual que foi a minha estratégia? Foi canalizar tudo que aconteceu para uma coisa útil, que é o que eu faço hoje, né? Fui pro direito, fiz o motivo da minha formação já dava a dica de que eu não ia vingar, porque a minha formação foi para saber o que eu podia fazer contra ele, né? Não foi porque eu tinha um grande sonho de ser alguma coisa, né? Tanto que eu fui advogar, não curti, não me identifiquei e vim para psicologia, que eu amo de paixão, né? E já trabalho com ela indiretamente de várias formas, mas é isso, sabe? O meu jeito de lidar, de superar, se é que dá para falar em superação, e eu nem acho que dê, a gente lida com contenção de danos e com as consequências mesmo, foi usar o que aconteceu comigo, assim, escancaradamente, para falar dos outros da minha história, para inspirar que as pessoas falem, né? Porque o mais difícil é isso, né? As pessoas têm muita vergonha de falar. É uma humilhação muito grande ter passado por isso. Então, quando eu dou minha cara a tapa, quando eu falo com todas as letras, eu fui abusada dos 5 aos 13 anos, debaixo do nariz de todo mundo, ninguém viu. Meu irmão, minha irmã e eu. E não foi minha culpa. Isso eu sei, porque isso acontece sempre. As pessoas se sentem identificadas, elas vêm me contar o que aconteceu com elas, daí elas querem falar também, e daí é aquele trabalho que vai contaminando, né? É um que contamina dois, que contamina dois, que contamina dois, e assim a gente vai movendo as coisas, né? Perguntaram aqui como que a minha família reagiu. Eles totalmente acolheram quando eu falei. Eles nem por um milésimo de segundo duvidaram de alguma coisa. Nunca, jamais. Inclusive, quem desconfiou do meu irmão foi o meu pai. Porque quando veio o meu caso à tona, a gente achava que era só comigo. Aí o meu pai pensou, mas se ele fez com a Juliana, por que ele não teria feito com o Luiz Fernando? E fomos em cima, em cima, em cima. Minha mãe conseguiu arrancar dele a verdade, que ele contou vários episódios, assim, sabe? Mas ele falou muito pouco, porque para ele era muito humilhante falar sobre isso, né? Ele não conseguia. Mas esse é um dos... E por fim, ele acabou se tornando aquela pessoa extremamente ansiosa e tudo mais, que num momento de desespero, de vergonha, porque tinha feito uma conta de um moleque, coisa de som de carro, sabe? Escondido lá, ficou com vergonha, não aguentou a pressão e tomou veneno. E morreu 4 dias depois. Isso foi há 8 anos. Então, ele é a prova morta do que eu falei. Principalmente entre os meninos que não têm a permissão social de falarem sobre isso, de serem vistos como vítima, de não serem ridicularizados por terem sido vítimas. Isso pode chegar a essas consequências, que as piores possíveis, que é se matar,
se tornar um pedófilo, né? Então, entre o pior dos cenários, as duas opções são essas. Ou você não aguenta o tranco e se mata, ou você... O único jeito que você encontra de lidar com aquilo que fizeram com você é fazendo com os outros. E desenvolve uma parafilia maldita que te transforma de uma vítima num monstro, sabe? Exato. Que importante. Eu queria só dar um relato agora para quem está nos assistindo e eu acho importante falar sobre isso, que como o trabalho da Ju, e também falo com todas as letras e nunca vou me arrepender, para que acompanhem, para que realmente entrem na página, entrem no Instagram. Nós também, ela já fez várias participações, porque, como vocês podem ver, eu acho que a experiência que você teve, como você lidou com isso, como você lida, como ainda está lidando, tem curado muitas pessoas, sabe? Eu sou, como é que pode ser, exemplo vivo disso, e, e eu acho muito bacana quando você traz tudo isso, que primeiro que eu penso, nossa, que coragem, porque não é coragem para todos, muito pelo contrário. É realmente, eu imagino que deve ter sido muita terapia, principalmente, primeiro para lidar com isso internamente, e depois para associar isso e ajudar tanta gente de maneira externa. E segundo, de como que eu vou explicar isso? Como eu imagino que primeiro deve ter sido extremamente difícil, mas eu não sei expressar o quão grata eu e as pessoas que te ouvem e que aprendem com você somos, entende? Eu acho que não teria Ah, palavra. Lu! Trabalhar com, como é que eu posso te dizer? Levar o seu conhecimento atrelaçado com as suas emoções e experiência não é algo fácil. Todos nós sabemos. Mas que bom que você conseguiu, que você consegue, que você alcança tantas pessoas e que você ensina para tantas pessoas, por vezes para lidarem coisas com elas mesmas que elas nem sabiam que precisavam lidar, entende? Verdade. Então, Ai, eu acho que eu Lu, obrigada. estou agradecendo por todos aqui, não só por mim, mas por Pena que eu todos não por posso te dar. dar um abraço. Não, mas eu digo de realmente de coração, porque é muito importante, sabe, Ju? É importante falar sobre isso, porque não é só uma pessoa que sai ferida. Não é só uma criança que vai carregar contigo várias feridas, vai viver com o sofrimento, viver tentando elaborar toda essa situação, mas também são familiares que sofrem junto. O agressor, de alguma forma, deve estar sofrendo muito para querer fazer com que o outro sofra, sabe? Então é um Também. ciclo baseado em dor. E esse É. ciclo baseado em dor, além de afetar todas as partes, é algo que às vezes dói só de pensar, sabe? Então, Ô, Lu, você falou isso, você me lembrou uma coisa. É curioso como as experiências que nós temos realmente forjam a gente, né? Eu sempre tive na minha cabeça, assim, desde muito nova, o que passa na cabeça de uma pessoa que faz com que ela ache aceitável estuprar uma criança, sabe? E tem muitas respostas para isso, né? Mas isso sempre foi uma coisa que eu acho que a origem da minha paixão por psicologia tá aí, sabe? Sempre foi uma incógnita para mim, assim, né? Então, hoje, um dos projetos que eu ainda não tenho aptidão, mas que um dia vou ter para colocar em prática e que eu quero muito e que eu sei que vai ser uma espécie de cura para mim, embora eu não acredite nessa palavra, eu acho que como eu te falei, é lidar com as consequências, mas não é uma doença para ser curado, né? Mas uma das coisas que eu quero fazer e que eu acho que vai depurar muito os meus sentimentos e vai ajudar muito outras pessoas é lidar com esses agressores também, sabe? É confrontar as pessoas que fazem isso. É tentar olhar elas como seres humanos e não monstros. Seres humanos horríveis, sim, que fizeram coisas horríveis, sim, que tem que ser punido, sim, que eu tenho todo o direito do mundo de sentir nojo, sim. Porém, ainda assim, seres humanos que não nasceram pedófilos, que não nasceram agressores sexuais e que passaram por um longo caminho para chegar ao ponto de acharem ok fazer isso. Então, se eu puder, de alguma forma, tocar e reverter, virar uma chavinha dentro de uma pessoa que fez isso que seja, eu acho que eu já ganhei
a vida, sabe? Porque uma pessoa que você impede que continue, são várias vítimas que ela não vai fazer, que são vítimas que não vão reproduzir o que fizeram. Quer dizer, é uma cadeia. Quando a gente fala de tratar os agressores, de cuidar dos agressores, as pessoas olham com muita raiva e resistência, porque as pessoas olham daquela perspectiva assim, tá com dó de bandido, tá coitadinho do pedófilo, mas não é isso, gente. No final das contas, quando você tenta fazer uma intervenção com o agressor, seja o agressor sexual, seja o agressor doméstico, é com a intenção de que ele não volte a cometer os mesmos crimes e não volte a fazer novas vítimas. Então é em favor das vítimas, não é em favor do agressor. Claro que o agressor é beneficiado, né? Obviamente, porque o tratamento é com ele, mas o foco não é o agressor, o foco é o que ele vai deixar de fazer, né? E é uma coisa que tem que ser dita e redita e redita e redita, porque as pessoas não entendem isso. E daí qualquer movimento, qualquer iniciativa legislativa, qualquer coisa que tenha nesse sentido, as pessoas, a opinião popular cai matando em cima e não enxerga o quanto é importante. Inclusive, vou fazer um curso com a... como é que é o nome dela? É uma perita muito famosa, que eu acompanho os stories dela. Ela vai fazer um curso de 11 meses que ela tem módulos só sobre isso. Porque ela trabalha só com pedófilos e com serial killers. Ela vai falar sobre como funciona o tratamento dessas pessoas, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Porque tem pessoas que são inatingíveis, de fato, mas tem aquelas que dá para tocar e recuperar de alguma forma. E viver, assim, na base do tratamento constante mesmo, sabe? Acompanhamento de perto, para impedir que eles voltem a delinquir. Isso é muito importante. Isso tem que ser espalhado, assim, sabe? Porque as pessoas têm muita resistência. Exato. Não, perfeito. E espero realmente que você consiga desenvolver isso, que eu possa acompanhar e aprender sempre contigo. A gente tem 5 minutinhos, Ju. Você quer falar mais alguma Já? coisa? Já? Meu Deus! Passou voando, né? Pra mim que a gente tava com uma meia hora só. Meu Deus! Deixa eu ver 3 vezes se tem alguma você não coisa. acreditado. Nossa. Eu só vou falar uma última coisa que eu anotei aqui, que eu acho importante, que tem muitas pessoas, homens e mulheres, que acabam desenvolvendo distúrbios, transtornos sexuais, em virtude dos abusos que sofreram, né? Então, vaginismo, né, que é aquela condição em que a vagina da mulher se fecha de um jeito que qualquer tentativa de ato sexual equivale a um estupro, ejaculação precoce, disfunção erétil, falta de libido, ninfomania, né? Vício em masturbação a ponto de se machucar e não conseguir parar, em pornografia, né? Tudo isso são consequências, muitas vezes, desses abusos que aconteceram que a pessoa não elaborou. E o jeito que ela teve de elaborar o trauma foi, às vezes, o corpo respondendo a isso, às vezes a mente ficando meio bugada e ela se vicia em pornografia, se vicia em masturbação, o que afeta todos os aspectos da vida dela, mas é importante saber que isso são condições temporárias, que são coisas que você pode e deve trabalhar, que você não é assim, você está assim, do verbo um dia você não esteve e um dia pode vir a não estar mais. Tem que trabalhar, tem que perder esse pudor, essa vergonha de falar sobre o assunto. Procura psicólogos especialistas, sabe? Vai em sexólogo, vai em quem entende do assunto, para você se sentir mais confiante em falar. Mas, no fundo, as causas desses problemas são emocionais. Enquanto você não enfiar o dedo na ferida e mexer no teu emocional, nas bases disso, você pode tratar no ginecologista o que você quiser, que o problema vai persistir. Porque é emocional o problema, não é físico. É que o físico responde ao emocional, né? Mas eu acho que era só isso mesmo que faltava. Não, perfeito, Ju. Acho que vamos finalizar. Queria te agradecer. Acho que não só agora, sabe? Por tudo mesmo, pela sua amizade, pela sua Concordo, Michael. Olha ali, ô Lu, leia o Podia comentário do valorar a Michael. minha privacidade. Podia, né, Michael? E eu gostaria que tivesse muitas dessas lives, Ai, entendeu? ai. Mas perfeito. Então, voltando. Eu falo de cara limpa que eu sou sua fã número 1. E se tiver Eu alguma também te amo, Lu. ali. Agradecer você por todo
conhecimento, não só semana passada, dessa semana, agregou muito. Eu acho que é um tema que a gente nunca pode deixar de refletir, nunca pode deixar de comentar, que a gente possa ter outras oportunidades de falar e Com aprender contigo. certeza. E é isso, agradecer a JC Papo Reto pela oportunidade de sempre. Eu acho que esse projeto é importantíssimo para a gente refletir sobre temas necessários como esse. Agradecer quem está nos acompanhando desde semana passada, nos acompanha toda sexta-feira. E é isso, Ju. Muito obrigada Obrigada, mesmo. Lu. Adorei a conversa. Que a gente possa E ter vamos continuar. Exatamente, que a gente nunca pare. Obrigada, viu? Então vamos. Beijo. Abraço. Beijo. Tchau.